Somos unidos, a resistência. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Uma manhã eu acordei e tinham eleito o opressor. Fala, meus Dalis, minhas Dalilas! Eita, rapaz, nada a ver isso, né? E aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago Uribarne e você está no Filodoxia para a crítica, para a resenha da temporada 4 ou parte 4 de La Casa de Papel da Netflix. Simbora! Mucho más que un atraco y tú lo sabes bien. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, deixa o seu like maroto, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito, deixa o comentário no final do vídeo, ativa o sininho para receber as notificações e, agora sim, bora começar! Lembrando que essa crítica contém spoiler. Spoiler em 3, 2, 1... Antes de continuarmos, eu quero aqui fazer um disclaimer, estão dizendo que o Brasil está na crise. Você foi doutrinado. E que o coronga, a pandemia, está fazendo com que os empregos e a economia, blá, 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 blá. É com grande orgulho que o Filodoxia informa, sim, breaking news no Filodoxia. Nós temos agora um editor, sim, meu ex-aluno, querido amigo Thales. Que merda, hein? Thales, o editor, dá um oi aí pra galera, Thales. Oi! Thales agora está responsável pela edição dos vídeos, ele está em período probatório. Não, mentira, ele não é Regina Duarte lá no governo Bolsonaro da Blá. Vai dar tudo certo, né, meu querido? Amém? Oxalá, glória a Deus. Então, deem as boas-vindas ao Thales, o nosso novo editor aqui no canal. Desde 2016 eu estava editando, roteirizando, fazendo tudo sozinho. Mas agora estamos aí empreendendo, estamos aumentando a nossa força, a resistência aqui do Filodoxia. Então é isso, agora sim, bora lá pro vídeo. Que fenômeno é a Casa de Papel? Depois eu estava vendo com a minha esposa, que é grande fã, ela é professora de espanhol, adora tudo que é hispanohablante, ela gosta muito. Fomos ver aquele documentário depois lá na Netflix, que eu recomendo que você veja, obviamente, só depois, né? Se você tá aqui, você já sabe disso, já tem um aviso de spoiler logo no início. E tem uma coisa interessante naquele documentário, na verdade duas, que aí ajuda a gente a pensar a série. Primeira coisa, confirmou a minha suspeita de que eles não sabem muito bem para onde estão indo. Me perdi aqui, desculpe. Eles devem ter ali um esqueleto de roteiro e eles admitiram ali no documentário que a série é escrita conforme as coisas vão acontecendo. Isso é interessante em algum sentido, mas talvez pode de repente abrir margem para que se ouça demais a plateia, para que se ouça demais o feedback ou as teorias conspiratórias nas redes sociais e de repente, de alguma forma, torna o roteiro subserviente a essas questões das mídias sociais. Mas é inegável que Casa de Papel é um fenômeno de série, é um fenômeno iconográfico e aí tem um segundo aspecto. É um fenômeno e é uma história de fracasso. A série fracassou na TVE, TV3, se não me engano, lá na Espanha, a Netflix compra e aí, pum! Torna-se um fenômeno mundial que é muito por conta dessa visibilidade que a Netflix dá. Então aqui, mais uma vez, muito obrigado aí, Netflix, por trazer esse material como foi El Hoyo ou O Poço, que a gente tem crítica aqui no canal, La Casa de Papel. Também tem um filme A Casa, filmes independentes, filmes que talvez não teriam grande visibilidade e talvez muito por conta da quarentena a gente tenha a possibilidade de assistir. Então pensar esses dois aspectos é interessante. A visibilidade e ao mesmo tempo como é construído o roteiro para ajudar a gente a pensar e criticar, entre aspas aí, essa quarta fase da Casa de Papel. Uma grande novela de ação. Sim, pra mim, Casa de Papel não é nada mais do que isso. Uma grande novela de ação. É uma novela, tem um tom novelesco, um tom do romance, o tom do pathos espanhol, o hispanohablante, o tom do pathos latino, ele tá lá o tempo inteiro, a questão do drama, do amor, do desejo, da tensão, do tesão, e tem ali no meio uma história de ação, e tem, sobretudo, essa visão do amor, da coisa latina, tem aqui nessa terceira e quarta parte, com relação a muitas vezes citada ao amor pelo plano. Então há uma passionalidade, inclusive com relação ao plano em si. Com o desenvolvimento da série, na minha perspectiva, na minha opinião, é um tanto circular, sabe? Não sei. Vou dar um exemplo específico. Por exemplo, como é que termina essa quarta parte? Com a inspetora descobrindo o professor. Como é que termina lá a segunda parte, que na verdade é a primeira lá no início? Com a inspetora descobrindo o professor. Que merda, hein? Tem esse tipo de coisas que são cíclicas, né? Que parece que se repetem. Como é que o professor
professor sabia o que acontecia lá na primeira parte? Ele tinha uma escuta dentro da tenda. Como é que ele sabe agora o que tá se passando? Ele tem um infiltrado dentro da tenda. Então tem algumas questões assim que parecem meio que lugar do mesmo, meio que não se desenvolvem. Personagens que pareciam que iam se desenvolver nessa terceira, quarta parte, que parecem estar num loop infinito, que é a questão, por exemplo, do Arthurito. Cadê a coisa do coaching que foi anunciada lá no início tão interessantemente? Ele só está ali, de repente, talvez para atender o público, ou para ser aquela parte execrável da humanidade e tudo mais. Então é tudo muito telegrafado. Mas a série é maravilhosamente, aí eu repito aqui com grande paixão, ela é maravilhosamente cafona. Ela é maravilhosamente clichê. Eu nunca vi uma série tão clichê, uma série tão cafona, tão bem feita, que pega tanta gente, e mesmo a gente criticando em alguma parte de nós o que tá acontecendo e esticando a nossa suspensão da descrença, fala: Ah, não, mano, como assim? Como assim essa mulher entrou no lugar que o professor tá no final da série? Não tem uma puta câmera aí? Lá na primeira temporada ele tinha lá todo um esqueminha pra inspetora não descobrir, tinha lá o suquinho de maçã, e agora no final ela entra assim com essa facilidade. Meu Deus, que grávida ninja é essa que faz tudo? Bem louco! Sabe assim? Então tem umas coisas que você sabe que tá errado, sabe que é abusar da sua suspensão de descrença, mas você aceita, porque a galhofa é boa, a galhofa é gostosa. E uma coisa que eu gosto muito da série, não sei se você gosta, a questão da fotografia, que é e já foi premiada. Ela abusa do tom esverdeado, meio amarelado, para poder sobressaltar o vermelho do macacão. Isso não é nenhuma novidade, mas é muito importante e interessante e deixa a série vistosa, deixa a série com valor de produção alto. Falando em valor da série, é interessante pensar, isso também tá lá no documentário, que eu recomendo que você assista, caso você não tenha assistido ainda, que é a questão da simbologia da série. Eu comecei aqui com a Bella Ciao, tem a questão do macacão vermelho e tem a máscara do Dali. Lembrando aí que teve uma confusão aí com o direito de imagem do Dali, da família do Dali, aí não admitiram que era, mas aí depois acabaram pagando os direitos porque ia precisar. O dinheiro aqui tá muito bem injetado. Essa terceira e quarta parte são as partes com maior recurso de FX, né, de efeitos visuais, e o escopo da série ganha volume, mas ao mesmo tempo se perde algumas oportunidades, e eu queria discutir isso a partir de agora. Com relação a oportunidades perdidas do roteiro, vou citar aqui duas temáticas. Primeiro, a temática do abuso sexual, que tem ali o envolvimento ali com o Arthurito, a questão dele dar a droga para aquela outra refém. Tem ali uma citação a isso, mas isso não impacta a trama, fica meio que jogado ali e não é desenvolvido, não é trazido para dentro da trama. Outra situação que desde lá da primeira parte é sempre enunciada aqui e sempre fica uma atenção é a questão da relação homoafetiva, aqui simbolizada pelo Helsinki e pelo Palermo. Isso é dito na série, isso tá lá na série, mas não tem uma consequência, não tem um desenvolvimento dentro da série. Então são duas oportunidades de bons temas aí para serem desenvolvidos, junto com a questão do matriarcado, por exemplo, que nunca chegou. Foi enunciado pela Nairobi lá no início, mas ele nunca aconteceu de fato. Apesar de, como ponto positivo, a série dar sim um bom protagonismo para as mulheres. Mas voltando à questão meio negativa de pontos não trabalhados, por exemplo, a situação do povo, a situação popular, midiática, do símbolo, da iconografia, do grande assalto do professor. Cara, isso é meio que jogado de lado da terceira parte para essa quarta parte. Cadê o uso disso? Cadê essa mobilização? É enunciado ali quando a Muriel sai, né, da tenda e tudo mais, mas fica meio que jogado, fica meio que subaproveitada essa questão. E é claro, tem as situações clichês telegrafadas, verbalizadas no roteiro. Quando o Palermo diz que vai soltar lá o chefe de segurança, Guido, não lembro agora o nome dele, e ele diz assim a inspiração: Vai ser agora como um oitavo passageiro alien, ou você vai ser o Bruce Willis em Duro de Matar. What the fuck? E aí tá dito, você já sabe o que vai acontecer. A série verbaliza essas coisas. Sei lá, é muito clichê demais pra mim. Fora essa coisa meio Deus Ex Machina, que são os sérvios, né? Os sérvios volta e meia aparecem para resolver. O cara tem lá uma central de inteligência lá na Índia e ao mesmo tempo não tem uma câmera de vigilância na porta da sua casa lá, no seu bunker, que é o professor, quando a inspetora chega lá no final e entra na tenda dele, né? Mas enfim, são probleminhas assim que suspendem demais a nossa descrença e fica meio complicado de você investir e acreditar na série. E aqui um pequeno adendo, cara, é impressionante. Para fazer uma fotografia bonita, né, com aquela luz ali sei lá, 30, 45 graus, aquela luz entrando pela janela ali do banco, parece que é sempre a mesma hora, é impressionante. É bonito, beleza, é bonito. Mas nunca anoitece, é sempre a mesma hora, fora que o cenário parece o mesmo. A ideia da primeira e da segunda parte. Parece até que aproveitaram o cenário lá da primeira e da segunda parte, às vezes até um
pouco pobre, assim, dá pra ver que a parede não é bem parede, é meio esquisito isso. Mas, enfim, tá tudo bom, tá tudo beleza, como eu disse, é uma bela galhofa. Vamos lá aos pontos positivos que eu achei nessa quarta parte aí. De ponto positivo, eu gosto. O pessoal tá criticando, né, os primeiros 3 episódios serem lentos, meio arrastados. Eu gosto de você ter uma gradação no nível de ação. Sim, os 2 primeiros episódios talvez poderiam ser condensados, mas eu gosto dessa construção, sobretudo com o gancho da Nairobi que foi deixado lá atrás e que agora a gente entende o porquê foi feito dessa forma. Então eu gosto disso, não acho tão arrastado assim, mas é uma questão a se considerar. A série, ela cresce e ela tem talvez a melhor sequência, a melhor temporada em sentido de coreografia, de ação e tudo mais. A partir ali do 5º episódio, a série vai num ritmo frenético e o 7º e 8º episódio, na verdade, são um só. E como vi várias críticas dizendo isso, e eu concordo com isso, fica bem claro ali no 5º e 6º episódio que não vai acabar, que você vai deixar muitas pontas soltas para poder se desenvolver mais adiante, mais lá na frente. Falando em paralelo, como eu disse lá da primeira temporada e tudo mais, a ideia de andar em círculo, não por acaso aqui nessa 3ª, 4ª parte se mata o personagem mais querido pelo público, tal qual aconteceu lá na primeira parte. Mas a morte da Nairobi é uma morte tão bem construída quanto a morte do Berlim lá na temporada anterior, que é trazido de volta, e eu tenho quase que certeza que vão fazer o mesmo com a Nairobi. Eu espero que não, e é isso que me ganha, assim, que já tava me perdendo a série quando mata a Nairobi. É a ideia de você ter consequência. A série vem mostrando até ali aquele momento que não há consequência. Nada é tão perigoso. O enforcamento do Helsinki e várias outras situações não tinham peso, não tinham consequência. E aí, com a morte da Nairobi, isso ganha peso, isso ganha consequência. Gosto também de 2 grandes interações, que é a do professor com o Marcel, que funcionou muito bem, essa coisa dos 2 meio brucutus, os 2 se encontrando numa cinematografia, numa fotografia bem Breaking Bad ali naquele segmento, e o embate entre as 2 inspetoras. Eu gosto muito dessa relação e desse discurso, desse diálogo que só pode ser travado entre essas 2 mulheres ali dentro da tenda e a tensão que é gerada em torno delas. Eu gosto dessa proposta, eu acho que ficou bem desenvolvido, mas pode ir além, pode ir mais adiante. Apesar da ideia de círculo, de a gente estar andando um pouco em círculo, permanecer mesmo nessas questões, mas são pontos positivos. A música, a trilha sonora é um ponto positivo, ela faz assim, tem cenas assim, ela é positiva ao mesmo tempo galhofa, né? Tem uma sequência que eu acho que o professor chega com o Marcelo de carro ou na hora de pegar a moto, e só de descer o carro tem uma música grande e eloquente. Que pô, cara, os caras só estão descendo do carro, como assim? O que tá acontecendo? Mas enfim, dá um tom épico que às vezes nem precisava ter, mas funciona na maioria dos casos. A questão do carisma dos personagens e da atuação é muito forte. Acredito que sejam 2 questões que fazem a série ter grande apelo aqui no Brasil. O carisma dos personagens e o que os atores entregam, e a questão da iconografia da série, com o macacão, com os Dalis e Bella Ciao e tudo mais, faz a série ser o sucesso que ela é. Mas eu me incomodo um pouco com essa questão do roteiro ser escrito ao longo do caminho e parecer que a série está andando em círculo e deixar um gancho muito descarado para a próxima. Mas pelo menos nós vamos partir para um próximo assalto na temporada que se avizinha. Que ya no sois invencibles. Tokio es un asesino. Bom, então por isso tudo, a minha nota para essa 4ª parte de La Casa de Papel é nota 7.7. É uma série boa, que mantém o seu ritmo, mantém o seu carisma, mas parece que está andando de modo circular e teima em não arriscar e repetir as fórmulas já feitas anteriormente. Ela pode ser muito mais e pode ir muito mais além. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar o seu like, deixar um comentário, ativar o sininho para receber as notificações e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!